Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa aula da sessão 5 de Direito Penal, tá? Por conta de feriados, de dedetização, de várias questões, tivemos que trazer a aula para o online, né? E eu e o professor Bruno vamos gravar para vocês, para que vocês tenham acesso à aula, ao conteúdo, para que a gente possa explicar, né, certinho as questões que nós vamos trabalhar, as questões que serão pedidas para vocês através da prática, né? E bem, a causa de vocês será uma questão não, perdão, será uma aula não tão comprida, né, para a gente poder esmiuçar realmente aquilo que existe necessidade, né, para vocês terem uma fundamentação correta para a peça, tá? E até também para não ser muito delongado para vocês, tá? Bem, como que funciona o modelo de prática da Anhanguera? Né? E a maioria das faculdades também trabalha dessa forma. Existe uma continuidade das peças. Então, vocês meio que acompanham o início, meio, fim de um processo, né? Então, aqui trata-se, né, de um processo que o sujeito foi acusado por um estupro de vulnerável, né, de uma denúncia criminal ofertada em razão do acusado ter praticado o tipo penal do 217-A, o estupro de vulnerável, o estupro comum ao 213, né, uma vez realizou autos libidinosos com uma menina que tinha 13 anos, né, todos nós sabemos, menor de 14 anos, configura estupro de vulnerável qualquer violência sexual ou ato libidinoso diversos da conjunção carnal. A materialidade está estampada no depoimento pessoal da vítima, que realizou os atos sexuais, sendo dispensável o exame de corpo de delito. Essa é nova, né? Já dá para você ver que tem alguma coisinha estranha. Por fim, de acordo com o inquérito policial, foram realizados 3 atos libidinosos, consistentes de sexo oral, sexo anal e apalpadas nos seios, além da própria constituição carnal, havendo assim a ocorrência de 4 crimes de estupro de vulnerável em concurso material na forma do 69, pelo que pede o Ministério Público a sua condenação. Fala que o réu tem a defesa da rejeição da peça acusatória, que não foi atestada a materialidade por conta da ausência do laudo pericial. Gente, no estupro, né, e partindo para a prática, é muito incomum o laudo pericial dar certo. Por quê? Quando a vítima ela sofre um estupro, a primeira coisa que a vítima quer é se limpar daquela situação, se lavar, seja do suor, do sêmen, se livrar, se limpar, ela se sente suja. Porque um outro homem sem a sua permissão, em regra, um outro homem, né? Pode ser uma mulher que tenha realizado estupro, pode, mas é bem menos incomum. Na prática, 90% dos estupros são realizados por homens. Então a mulher se sente suja. Primeira coisa que ela quer é ela se lavar, se limpar. Então acaba que todo o material genético deixado também vai pelo ralo, né, junto com o banho que a vítima toma. E isso é natural. Então, geralmente no laudo pericial não existe uma efetividade, mas tem que ser feito, porque às vezes pode achar e às vezes realmente acha, tá? Houve a audiência de instrução e julgamento. Então, o primeiro passo, né, que nós temos... Ai, fiz errado. Point. Primeiro passo que nós temos, eu tenho o oferecimento de denúncia. Antes da denúncia, eu tenho inquérito policial, tá? Eu tenho peças de inquérito, pouquíssimas, tá? Na OAB não cai. Na prática, vez ou outra, você vai usar um pedido para o delegado para ouvir determinada testemunha, um pedido para o delegado para acompanhar uma oitiva, um pedido para o delegado para fazer uma reprodução simulada dos fatos, algo do tipo. Agora, na OAB não vai cair nada de peças de inquérito policial, porque é um procedimento administrativo e não judicial. Tem a denúncia, eu ofereço a defesa. Pode ser defesa preliminar? Pode. Pode ser defesa prévia? Pode. Pode ser resposta à acusação? Pode. Vai depender da lei. Sobre regra, resposta à acusação. Mas se você for pegar, por exemplo, lei de drogas, ela vai trazer outro nome. É a mesma coisa? É, tá? Mas muda o nome da peça ali.
Apresentei a minha defesa após o oferecimento de denúncia. Lembrando que, sob regra, o juiz aqui recebe a denúncia. Em alguns procedimentos especiais, lei de drogas, por exemplo, crimes do funcionário público, primeiro oferece a defesa para depois o juiz ver se vai ou não receber a denúncia, tá? Apresentei a minha defesa, tá? Se eu alegar alguma preliminar, algo do tipo, o processo volta para o Ministério Público para ele se manifestar sobre documentos novos, sobre preliminares, e aí o juiz decide. Como foi, por exemplo, o caso aqui do pedido de rejeição de denúncia. Pediu a rejeição de denúncia, o Ministério Público tem que se manifestar e aí, posteriormente, o juiz decide, tá? Todavia, o magistrado decidiu pelo prosseguimento feito, concordando integralmente com a peça acusatória do Ministério Público, descartando que os fatos seriam blá, 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 blá. Na audiência de instrução e julgamento, interrogou-se o acusado, não foi ouvido o perito, etc e tal. Eles vão trazendo uma série de erros que você já tem que falar, meu Deus, tá tudo errado isso daqui, gente. E isso vem com o direito material que vocês estudaram, não hoje, não ontem, mas durante todo o direito penal e processo penal da faculdade, né? Direito penal parte geral, eu creio que vocês tiveram quando foi online, né? Porque é matéria de segundo, terceiro, quarto semestre, né? Não sei se vocês estiveram online, não sei como é que foi. Nós tivemos direito penal parte especial, né? Que nós tratamos do homicídio, do furto, do estupro, né? Falamos bastante do estupro de vulnerável, enfim. Esses conteúdos que chegam agora no quarto, quinto ano, você já tem que ter na tua cabeça para exercer a prática sobre eles, né? Falam de vários erros que tiveram, tá? No final da audiência foi aberta pedidos para as considerações finais no prazo de 5 dias. Voltando aqui para o point, após a audiência de instrução, então se o juiz julgou, ele vai marcar a audiência de instrução. A audiência de instrução é para ouvir as testemunhas, tá? Produção de provas em geral, ouvir perito, tá? Tem uma série que a gente tratou no Código em CPP, né? Então é para ouvir perito, para N circunstâncias ou utilizar a audiência de instrução. Após a audiência de instrução, o juiz pergunta, mais alguma prova a produzir? Se ninguém fala, não, tá bom, está saneado o processo, declaro o fim da instrução processual. Declarou o fim da instrução processual, né? O saneamento é a fase de busca de provas. Instrução é a fase de colheita de provas. Não tem mais o que produzir de provas, segundo as próprias partes falaram, eu já marco. Eu peço as alegações finais, eu, juiz, para quê? Para as partes se manifestarem. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa. E aí o juiz dá a sentença. Sobre regra, as alegações finais elas são orais, tá? São orais. Deixa eu ver se está tudo certo. Tá. Sobre regra, as alegações finais são orais, tá? Mas pode, devido à complexidade do caso, quantidade de réus, ser transformada em escritas, tá? Que a gente chama de memoriais escritos, que foi o caso aqui, tá? E se cair na OAB para vocês memoriais, que é muito comum, também vai ser escrito, não tem como cobrar oral na OAB ali, tá? Então eles vão falar que mudou para o escrito. E aí tem uma série de nuances que vocês têm que afirmar. Todavia, o magistrado condenou o acusado nos termos da denúncia. A inversão do rito processual é mera irregularidade, não cabendo de anulação do feito. Cabe sim, primeira acusação, segunda defesa, sempre. Agora, se a defesa concordar, pode se alterar. Às vezes a gente concorda, às vezes sim. Quando falta uma testemunha lá só, tá todas as tuas testemunhas ali já, o juiz fala, doutor, tá faltando uma só da acusação, vamos inverter, vamos ouvir as tuas? Pode ser? Às vezes a gente fala pode, tá? Pode ser? Pode. Mas na maioria das situações é prejudicial para a defesa e o advogado não concorda, tá? Mas em uma questão hipotética e uma questão legal, uma oportunidade, não obrigatoriedade do advogado aceitar. Se ele quiser, ele aceita, se não, não aceita. A ausência de laudo pericial, tá? Precisa fazer, porque é um crime que deixa vestígio, tá? Todos os crimes que deixam vestígios precisam de prova pericial, tá? Às vezes a professora mas não vai produzir nada. Tudo bem, mas tem que fazer. Como você sabe se vai ou não vai achar? Ninguém sabe, então tem que fazer, tá?
Os depoimentos do ouvir dizer, que é o hear say, vem da doutrina norte-americana, né, dos julgamentos lá, são plenamente válidos. Não são, tá? A testemunha não está lá para falar assim, eu ouvi dizer que sim, a vítima me contou que foi. Não, mãe. Quer dizer então que se eu falar que o João o João bateu em mim. Aí eu conto para 10 pessoas. Aí 10 pessoas vão no judiciário e falam assim, o Pedro bateu no João. Ué, mas como assim? Não, eu ouvi o Pedro dizer. Ué, mas não é ouvir dizer, eu tenho que ter visto. Eu tenho que ter visto, sentido. Qualquer sentido da testemunha é válido, tá? Mas ela tem que ter sentido, visto, tá? Observado, não ouvir dizer. Não vale nada ouvir dizer, tá? Quanto ao erro de tipo invencível, entende-se que o autor, o hear to say, tá? Não é que ele não vale nada, mas ele tem um valor probatório muito mínimo, tá? O juiz pode utilizar, pode até, mas em questão muito mínima, não é o suficiente para condenar alguém. Mas de repente pode se usar, pode, mas assim tem um valor probatório até menor que o informante, tá? Quanto ao erro invencível, entende que o autor tem a obrigação de saber a idade da vítima, tá? Nós vamos ver, por exemplo, a questão de erro de tipo, tá? Se o sujeito, isso pode cair muito no AB quando trata de estupro, geralmente tem alguma coisa de erro de tipo, tá? O sujeito acredita que a menina é maior de idade, na verdade ela é menor, tá? Condenando o acusado de 8 anos de reclusão no regime fechado. Tem que ver se ele é primário ou não. Discutir o quê? Dosimetria. Quando eu dou aula de dosimetria para os alunos do terceiro, quarto semestre, sempre falo, gente, vocês vão precisar disso daqui. Vão precisar, tá? E precisa realmente. Quer ser juiz, quer ser promotor, ou quer ser advogado criminal, ou delegado, você tem que saber dosimetria, tá? É chato? Mas tem que saber. Eu pessoalmente gosto, mas como todo mundo fala que é chato, eu acabo concordando que é chato. Recolha-se acusado para cumprimento de pena tão somente pelo efeito automático da condenação. Não pode, tá, gente? Desde 2019, o STF tem entendido. Antigamente, foi assim, até 2016 o STF, vamos voltar desde o começo mesmo, até 2009 o STF falava que não havia necessidade de um trânsito julgado para início da condenação, ponto. Em 2009 ele mudou a ideia e falou assim, não, realmente, precisa de um trânsito julgado, sim. Enquanto está sob recurso, em Brasília, não interessa, tem uma possibilidade de mudança, então não vai iniciar o cumprimento de pena. Então, se o cara tem uma sentença, um acórdão contra ele, mas o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda tem recurso pendente, ou o recurso está em andamento, o cara não vai iniciar o cumprimento de pena. E em 2016, o STF mudou de opinião, voltou atrás e falou, não, se o sujeito tiver um acórdão condenatório, isso quer dizer o quê? Se o juiz condenou ele aqui em Dourados, ou ele foi condenado direto por um acórdão lá no Tribunal de Justiça, a partir do momento que tem um acórdão condenatório contra ele, ele tem que iniciar o cumprimento de sentença. Isso iniciou em 2016. Quando, a partir de 2016, isso mudou em 2019, por quê? Por conta da prisão do ex e atual presidente Lula, o Lula foi preso. E aí essa questão, por conta de uma questão midiática, passou a ser revista. Sem entrar em questões políticas, se você gosta ou não gosta de um lado, de outro, está no meio, a frustração maior foi o STF muda a decisão dele como se fosse mudar de roupa. A cada 2, 3 anos, 5 anos, o STF vai lá e muda de opinião. Isso reflete o quê? Não é só o presidente Lula que estava naquele caso, mas vários presos no Brasil inteiro que estavam sobre aquela situação. Então, por conta de um caso midiático, o STF vai lá e muda tudo, O que é triste, ver a insegurança jurídica do Brasil por conta da maior corte superior do país. Nós vemos em outros países, a Suprema Corte Norte-Americana, por exemplo, que demora 1 ano, 50, 60 anos para ela revisitar uma matéria, para ela decidir de novo sobre o mesmo tema. Porque ele fala que mesmo que a corte tenha mudado, ainda é pouco tempo para a Suprema Corte se manifestar novamente sobre aquela ação, sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E aqui no Brasil não, a cada 3, 4 anos a gente tira 500 mil de presos e coloca 500 mil de presos como se fosse mudar de roupa. Então, os problemas no Brasil também passam muito pela insegurança jurídica que vem, que emana, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Não sou
um crítico das instituições, etc. Obviamente não, mas eu creio que deveria ter mais responsabilidade, primeiro na indicação de ministro e segundo nas decisões que são emanadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Bem, dos recursos processuais penais, esse inciso da Constituição cai muito lá no artigo 5º, né, inciso 55, que fala que são assegurados contraditórios e ampla defesa, né, e fala da apelação. O que é apelação? Inclusive, no último semestre, agora a gente está falando sobre apelação. A apelação, ele é um recurso para decisão sobre regras, né, de sentenças. Só em sentenças? Não, das decisões definitivas está até aqui. Proferidas por juiz singular, casos não previstos no capítulo anterior. Qual que é o capítulo anterior? Do rese, tá? Que é o recurso em sentido estrito. Então, se eu olhar lá no artigo 581 do Código de Processo Penal e não encontrar possibilidade, o rese é como se fosse um agravo de instrumento lá do Código de Processo Civil, do 1080. 1080. Acho que é 1080 do CPC. 1080, artigo 1080, não é 1080. Por que abriu aqui? Colocar agravo de instrumento. Já eu acho, peraí. No CPC tem aqui o rol, é 1008, 1080, 1015, não, 1015. Cabe agravo de instrumento com decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, o agravo, se ele não tiver aqui, ele não vai ter cabimento. Se eu olhar no 581 e não tiver aqui o cabimento do rese, eu não tenho o que fazer, tá? Tem que estar aqui, senão não tem cabimento de rese. Se não caber rese, aí eu entro com sentença, desde que seja uma decisão definitiva ou com força de indefinitiva. Por exemplo, o caso da decisão de pronúncia no tribunal do júri. Tá? E aí algumas questões do tribunal do júri, quando ocorre nulidade posterior à denúncia, essas questões aqui específicas do tribunal do júri, que não é o caso, porque é um estupro de vulnerável, né? O Renato Brasileiro, que eu adoro, um dos melhores doutrinadores brasileiros, assim, de longe,